Oi, é a Julie, ou Julie Sagaz, vocês sabem. Enfim, eu tô aqui hoje pra inaugurar o novo quadro desse canal aqui. O único quadro, não sei, eu acho que esse canal nem tem quadro, né? Enfim, Making of. Não, como que faço? Making of Revied. Nome da hora, né? Pois é, a partir de agora eu farei um making of de cada Revied que eu lançar, explicando como foi o processo criativo do vídeo e todo o desenvolvimento dele e tal. Geralmente sem roteiro, nem edição, nem nada, só uma conversinha de boa, na moralzinha. Meu plano era começar a fazer isso com a próxima Revied, mas achei que seria interessante, antes disso, falar das duas outras, né? A Revied de Little Big Planet e a Revied de Celeste. Infelizmente, né? Não sei se vocês sabem, mas eu faço por enquanto as reviews totalmente pelo celular. No máximo eu uso meu notebook para fazer as animações, mas a parte de roteirização, de edição de vídeo, de imagens, tudo, a maioria, 90% das coisas é tudo pelo celular. Inclusive, desculpa se passar alguma moto, que nem aconteceu agora. Ah, não posso controlar, vai ter que ficar assim, então vocês só ignorem. Enfim, 90% do que eu faço é pelo celular. Isso é meio merda, mas. Ah, é a vida, tá ligado? Antigamente a gente falava, tipo, nossa, eu faço as coisas pelo celular, agora você, tipo, faço pelo celular. É isso. Eu acho que hoje em dia tem muito youtuber que faz as coisas pelo celular, então acho que não é uma coisa que dê pra se gabar tanto assim. Enfim, o ponto é que eu usava outro celular pra fazer os outros vídeos e meio que ele quebrou. Eu tive que comprar outro. E nesse quebrado tava vários arquivos, betas, muitas coisas que não foram utilizadas na review de Little Big Planet e na de Celeste. Que é uma pena, porque eu queria mostrar essas coisas, mas infelizmente eu não posso. Então eu vou mostrar o que eu tenho aqui e falar sobre o que dá, né, cara? O que der pra falar, eu vou falar, e o que der pra mostrar, eu vou mostrar. Caso não tenha ficado muito óbvio, eu vou primeiro falar da review de Little Big Planet e depois partir para de Celeste. Esse vídeo vai ser só mais. Como que eu posso dizer? Simbólico, né? Vamos dizer assim, um vídeo simbólico. Só para dizer que eu fiz o making of da review de Little Big Planet e de Celeste, né? Porque. Passou outro carro. Porque por mais que eu não goste tanto deles, eles são vídeos, né? Eles foram muito importantes, eu não posso simplesmente ignorar eles. Por mais que eu não curta tanto esses dois vídeos, eu tenho que mostrar eles. É o justo a se fazer. Então primeiro a gente tem a review de Little Big Planet, que foi o primeiro vídeo do canal. Foi o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, foi a primeira análise que eu fiz, foi o primeiro tudo. O que, sendo bem honesta, eu acho que foi uma boa entrada para esse ramo. Por mais que o vídeo não seja lá essas coisas, eu ainda acho que foi uma boa forma de se começar. Por mais que ele não seja tão bom, tem que ter em mente que foi, pô, meu primeiro vídeo, sabe? Meu primeiro roteiro, minha primeira análise. Dá um desconto, pô. Até o Leonardo da Vinci, o primeiro quadro dele provavelmente não foi tão bonito. Eu acho, não sei, eu acabei de tirar essa conclusão do rabo. Enfim. Ahn, esse vídeo eu acho que ele foi feito. Ele começou a ser feito em 2021. Foi em junho de 2021 eu comecei o roteiro e eu só fui terminar em dezembro. Sim, mas por mais que as outras reviews tenham sido mais difíceis de se produzir, eu diria que a review de Little Big Planet não foi tão difícil. Eu só. Eu só enrolei mesmo. Fiquei enrolando muito tempo e acabei só terminando o roteiro lá em dezembro. Na verdade, não foi só enrolamento também. Foi também porque meio que o vídeo foi cancelado, depois eu voltei, eu cancelava, ficou nessa, então acabou que lá para dezembro eu acabei voltando a fazer ele. Inclusive, esse vídeo só foi pro ar graças ao meu amigo Breck, porque lá para dezembro, lá para aquela época, eu já tinha partido o martelo
que eu não ia postar aquele vídeo, que eu não ia editar pelo celular, porque eu achava que ia ficar meio ruim, e que eu só ia ter um canal, que eu só ia fazer análises quando eu tivesse meu computador. Desde pequena eu sempre tive isso em mente, que eu só ia ter um canal quando eu tivesse computador, porque no celular ia ficar uma merda e tal. Eu tinha isso na cabeça, que eu só ia ter um canal quando eu tivesse o computador. Eu ficava nessa de sempre estar esperando o momento certo, de editar, e tipo, não, tá ligado? Se você tá, não só em canal, mas se você tá com uma ideia, se você tá querendo fazer algo e você não quer porque você tá esperando outra coisa, você tá esperando o momento certo, não faz isso. De verdade, melhor dica que eu posso dar, não faz isso. Faz, só vai. Sabe, eu tinha essas preocupações na época de que eu tava querendo criar esse canal. Eu tinha muitos medos e tal, de que ia ficar horrível, uma merda. Mas não tinha jeito, sabe? Era a minha primeira vez. É claro que o vídeo não ia ficar tão bom. Mesmo se eu tivesse computador, se eu tivesse um super PC na NASA, ainda não ia ficar tão bom, sabe? Eu só tava adiando isso, sabe? Eu só tava esperando o momento certo que nunca ia acontecer. Se eu tava com o celular ali, mesmo que talvez não ficasse tão bom, era só fazer. Você tem que pegar as coisas que você tem tá ligado? Pega o que você tem e vai. Eu acho que você ficou meio coach do nada, mas enfim, é isso. Eu decidi que foda-se que eu tava sem PC, eu conversei com o Breck, falei com ele, falei que o roteiro já tava todo pronto, mas que eu tava com medo do vídeo sair ruim e tal, que ia ficar meio merda, que eu ia editar pelo celular e tudo mais. E ele falou tipo, pô, cara, só vai, tá ligado? Você não vai saber se vai ficar ruim ou não se você não fazer. Se você ficar só esperando o momento certo e tudo mais, você só não vai fazer esse vídeo, você não vai saber se ficou bom ou não e você vai ficar estagnada nessa. E ele tinha razão, porque 2 anos se passaram e até hoje eu não tenho PC. Se eu ficasse realmente esperando pelo momento certo, nada só não ia acontecer, só não ia rolar. Então, ele depois de conversar com ele, eu falei, é isso, eu vou gravar essa bodega e eu vou editar e eu vou fazer. Talvez não fique tão bom, talvez fique uma merda, mas é isso, eu vou fazer. Na época eu não era tão boa em dicção. Com não boa eu quero dizer que eu era meio ruim. Não tinha o hábito de gravar, não tinha o hábito de falar em público, não tinha nada. Minha dicção era meio presa, era uma nerd ferrada. Então, você pode notar isso ouvindo o áudio da Riviette. Você pode ver que a minha dicção não é das melhores, né? Aquela cena que eu falo Unreal Engine, tudo cagado e, e embolado. Não só essa parte, mas várias outras cenas eu também não falo de uma forma que dê pra entender o que cacetes eu tô falando. Mas no geral, né, na parte sobre dicção, eu acho que ficou até que bom, né? Pra primeira vez, nossa, até que ficou aceitável, ficou ok. O roteiro em si, não, eu sei que eu já falei do roteiro, mas só voltando, porque eu esqueci de falar. Como eu disse, eu comecei em junho, porque eu rejoguei alguns Little Big Planets, né? Little Planet é a minha franquia favorita de todos os tempos, eu sei tudo sobre essa merda e eu não me orgulho disso. Mas eu joguei na época o Little Planet 1, o 2, o 3, o kart, eu joguei tudo. E eu falei, pô, não tem ninguém falando sobre isso, né, no YouTube? Engraçado, tipo, né, eu sabia que o jogo não tinha vídeo tão bem, mas nossa, nem um videozinho, sabe? Nem um videozinho. Porque, tipo, até tinha gameplay e tal, muitas gameplays, né? Umas gameplays com milhares de visualizações, mas tudo tipo de 2013, 2014, não tinha nada recente, tá ligado? Só um nerd ferrado que cresceu jogando e decidiu fazer um vídeo. Não tinha isso. Não tinha. Eu falei, pô, é a minha deixa, tá ligado? Eu queria assistir isso, mas não tem. Então eu vou fazer pra mim mesma e é isso aí. Eu acho que a maioria dos canais, inclusive, surgem disso, né? Uma pessoa que ela quer assistir algo, mas esse algo não existe. E ela fala, pô,
eu vou fazer esse algo. Mesmo que eu não vou poder, né, assistir como telespectador, eu vou fazer esse algo. E comigo não foi uma exceção, foi exatamente assim, a mesma forma do processo de eu criar o canal. Inclusive o canal eu acho que ele já estava criado um pouco antes. Tipo, eu comecei o roteiro no final de junho, mas eu criei o canal no começo de junho. Inclusive ele não era nem é difícil na época, era só Ed. Eu não sei se eu tenho print disso, provavelmente não, ficou no outro celular, mas era só Ed e a foto do Sackboy Banana. Como a gente tá falando da primeira Heavy Ed, eu acho que seria interessante, né, eu falar das origens do personagem. Eu tô falando embolado, eu acho que era melhor ter feito um roteiro, né? Mas agora já era, foda-se, se não ficou bom eu gravo isso aqui e é isso aí. Tá. Eu usava o Sackboy Banana de foto de perfil, mas não era muito original, sabe? Não era um personagem existente, não era um personagem meu, não era eu, não era nada, era só o Sackboy Banana. Então eu decidi que eu queria fazer algo que tivesse mais a minha cara. E, de primeira vista, eu falei, pô, vou fazer o edifício vestido de banana. Quer dizer, o edifício não existia, né? Quer dizer, eu vou fazer eu vestido de banana e fingir que é um personagem. Pô, eu fiz alguns rabiscos, não ficou tão bom, ficou meio estúpido. Eu achei que as pessoas não iam me levar tão a sério. Eu falei, pô, vou fazer isso só que com outra fruta. E aí eu pensei, nossa, mas qual fruta? Das milhares que existem. E aí eu lembrei que não existe só o Sackboy banana, né? Existe o Sackboy, puta que pariu, passou um... Enfim, existe não só o Sackboy banana, mas o Sackboy abacaxi também, né? Não sei se vocês já viram, mas o Sackboy abacaxi é real. Eu falei, pô, é isso. Eu vestido de abacaxi. E aí eu fiz o desenho. Ficou meio estúpido também, mas eu gostei, eu achei meio fofo. E eu comecei a usar isso. Só que não sei, cara, olha pra isso. Não dá pra levar isso muito a sério. Por mais que eu não queria ser um canal sério, eu queria um pouquinho assim de seriedade, sabe? Que as pessoas pelo menos ouvissem o que eu falasse sem querer dar risada. Então eu decidi ir atualizando um pouco mais o personagem. Eu comissionei uma arte com uma pessoa que eu não vou lembrei o nome, é Arpo Art, lembrei, era uma moça, eu acho que ela não tem mais Twitter, porque eu procurei esses dias e eu não achei, mas eu comissionei com ela, eu comissionei um desenho só da cabeça do meu personagem, só que como era um desenho só de cabeça, não ia dar muito pra desenhar o personagem que eu tinha, né, já que era meio que uma fantasia, ficar um negócio meio esquisito, ia parecer que, sei lá, cortou o bonequinho no meio e não ia fazer sentido. Eu falei, desenha só eu mesmo. E eu pensei na hora lá mesmo, falei, põe a coroa na cabeça, né? Já que não ia ficar muito legal, era meio que uma fantasia, ficar um negócio meio esquisito, ia parecer que, sei lá, cortou o bonequinho no meio e não ia fazer sentido. Eu falei, desenha só eu mesmo. E eu pensei na hora lá mesmo, falei, põe a coroa na cabeça, né? Já que não ia ficar muito legal com a fantasia, parecia que a fantasia estava cortada no meio, então pôs só a coroa na cabeça dele. Ela até perguntou, eu lembro exatamente, se era a coroa do abacaxi ou uma coroa mesmo. Eu falei, não, é a coroa mesmo. E aí ela fez esse desenho, colocando a coroa em cima da cabeça do edifício. Eu acho legal falar isso, né? Que não foi. Assim, a ideia foi minha, mas quem elaborou isso, quem fez isso foi a Apple Art, né? Não sei se esse é o arroba dela, mas é a marca d'água que tá ali. Que por mais que hoje eu saiba desenhar, na época, né? Como vocês podem ver, a minha habilidade de desenho não era tanto. Então eu acho que ela ter feito a ideia que eu tive foi o processo que ajudou bastante no design do edifício. Então, a partir de agora, né, daí, o edifício tinha uma coroa na cabeça, mas não tinha corpo, né? Não tinha. Então, aí, pela lógica, eu falei, eu vou, vou colocar uma blusa laranja, né? Faz sentido, se a coroa verde, laranja, abacaxi, fantasia, pus, combinou até, ficou legal, ficou legal. Esse foi o primeiro rascunho que eu fiz, do que seria o mais próximo do edifício que a gente tem agora, eu diria. Mas ele ainda não tinha pernas, olha só que fato legal. E
As calças, né? As calças dele que são pretas, não fui eu que fiz. Porque na época eu desenhava o edifício meio com um design meio esmiliguido, que eu acho que inclusive eu nem vou ter desenhos disso. Eu vou tentar procurar por aí, mas eu acho que eu não tenho. Mas eu desenhava no esmiliguido e as pernas dele eram pernas normais. Só que aí uma amiga minha, a Bruna, não sei se ela usa esse nome ainda, ou se é Bruna ou Sofia, ela fez um desenho do edifício com calças pretas. E eu gostei, pra mim fez total sentido. Eu falei, é isso. Aí eu comecei a usar calças pretas. Aí veio o Breck também, ele começou a fazer alguns desenhos do edifício. E aí ele que decidiu colocar a gola no pescoço, no design dele, né? Que eu também adorei, fazia todo sentido. Né, dava até um contraste dos rabisquinhos na blusa com os risquinhos na gola. E foi isso, é difícil, foi sendo montado. O tênis do edifício, ele já tem, eu já fiz o design do tênis, só que ele só vai aparecer futuramente. O edifício das animações, ele não tem um tênis consistente. Mas é preto, Se eu animar, não sei se. É que eu tô fazendo a animação agora da próxima Heavy, eu não sei se vai aparecer ele de pé, mas se aparecer, o tênis vai ser preto. E o design final também que eu fiz também vai ser preto. Enfim, agora que eu falei do personagem, falei do roteiro e tal, né? Que eu comecei em junho e gravei no final de junho. Postei em dezembro. Foi o primeiro vídeo que eu fiz na vida. Eu não gosto tanto dele, pra ser sincero, né? Como eu disse no final. Mas ele é bom, vai. Ele é ok. Tendo em conta que não tem muitos vídeos sobre Little Big Planet por aí, eu acho que ele faz o trabalho dele, sabe? Não é muito uma análise, eu notei isso, que eu mal analiso o jogo em si, eu só... o edifício só, tipo, faz uma retrospectiva. Ele fala o que é o jogo, isso e aquilo, mas ele não dá a opinião dele, é mais uma retrospectiva mesmo, é só um vídeo falando, ó, esses jogos existem. E é isso. É só isso. Devia ser Retrospect Ed o nome, não Review, porque é realmente só uma retrospectiva. Eu acho engraçado também que o vídeo tem 24 minutos, mas tipo, 8 minutos dele é só eu falando a história. É só eu falando a história dos jogos, de 2 jogos desconhecidos que provavelmente a pessoa que clicou nem sabe da existência, e eu tô falando. Enfim, não faz muito sentido ter tanto tempo focado na história, mas enfim, né? Primeiro vídeo, erros acontecem, tudo mais. Sobre a thumbnail, desde o início eu pensei em ser o Sackboy com umas roupinhas de edifício, né? Eu acho que combinaria assim com a vibe. Que eu tinha a ideia de cada review ser no style do jogo que está sendo analisado. Então eu acho que nada melhor do que o primeiro vídeo, que é de Little Big Planet, também tem isso, né? Que dá pra você literalmente customizar o personagem. Então vai estar passando em alguns takes que eu fiz, de algumas poses que eu achei que combinaria talvez com a thumbnail. E a escolhida foi a do Ed com a mãozinha, né? Do edifício com a mãozinha no ombro, não, no peito, e com a outra estendida. Mas teve outras 3, né? Uma dele com a boca aberta, outra com ele meio pensativo e outra com ele com a mão na cintura. Eu testei com todas. A que ficou melhor realmente foi com a mão no peito e a outra com a mão levantada. Mas eu acho que é isso pra falar sobre a review de Little Big Planet mesmo. Ela não tem nada de lore, nada de animação. Ela é só uma review mesmo. Que nem tem review, devia ser retrospective. Mas é isso, no finalzinho eu acho que pouca gente, né, deve ter notado isso, mas no finalzinho tem uma prequel de alguma coisa ali que parece ser uma história. Eu não posso comentar sobre isso, mas só estou aqui publicamente confirmando da existência daquilo. Enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar da review de Little Big Planet. Como eu disse, não tem muito o que falar do vídeo em si, porque eu só vou falando
fatos da Wikipédia, tá ligado? Tipo, Little Big Planet PS Vita, esse jogo existe e ele usa touch, uau, que incrível. Não tem muito sobre opiniões minhas, não tem muito o que falar sobre esse vídeo como um todo. Eu só acho engraçado que o começo do vídeo virou uma piada interna entre meus amigos, o que é engraçado. Então meio que eu sei o começo, o roteiro da introdução inteiro de cabeça. Inclusive eu posso começar a falar aqui agora, tipo, algo que muitas empresas fizeram e fazem até hoje são jogos onde o jogador pode criar algo, seja fase, cidades, desenhos ou qualquer outro tipo de coisa aleatória. Cada vez mais esse tipo de jogos ficam melhores, mais bem elaborados, chegando ao ponto de... Entendeu? Eu sei tudo de cabeça, eu não me orgulho disso, mas é isso. E virou uma piada interna entre meus amigos. É isso. Enfim. Seguindo para a review de Celeste, essa tem umas coisinhas mais interessantes para dizer, porque... Meu amigo, fazer esse vídeo foi complicado, viu? Foi bem complicado. Tá, pra começo, nem ia ser de Celeste no começo. A review seria de Shovel Knight. Não sei se assim pronuncia. Pra vocês verem como o inglês tá bom. Essa review seria de Shovel Knight, porque é um jogo que eu adoro. Eu acho que se não for o segundo vídeo favorito, é um dos meus indies favoritos de todos os tempos. Eu adoro aquele jogo, adoro os personagens, adoro a gameplay, eu amo aquele jogo. Por que não foi ele? Porque eu não tinha acesso a ele pra jogar. Eu joguei ele no meu PlayStation 3, meu PlayStation 3 estava vendido, eu só tava com o PlayStation 4 e não tinha como jogar. Tipo, eu sei que tem Shovel Knight pra PlayStation 4, tá? Mas ele é tipo R$136, eu não ia pagar R$136 pra jogar, né? Não. Então... eu deixei pra lá, porque por mais que eu já tinha jogado, não tava tão fresco na memória, sabe? E meio que aconteceu isso com a review de Little Planet, porque eu não tinha... Já fazia um tempo que eu tinha jogado o 1, o 2, o de PSP, então foi meio chato de escrever análise, então eu não queria passar por isso de novo. Eu queria jogar um jogo todo bonitinho, do início ao fim, e escrever uma análise. Eu não queria ficar nesse negócio de ficar vendo gameplay, de tentar relembrar o que eu senti pra ir escrever. Não, sabe? Eu queria uma análise, jogar, terminar e escrever. Então, se Shovel Knight não dava, eu fui atrás de outro candidato. Por algum motivo, eu queria muito que fosse um jogo indie. Eu não sei o porquê, não faço ideia, mas eu queria muito que fosse um jogo indie. Então, se Shovel Knight não ia, o próximo da lista foi Cuphead, né? Um jogo dispensa apresentações e que eu nunca tinha jogado. E naquele ano eu tive a oportunidade de jogar pela primeira vez, então eu tava, né, fresco na memória ali, algumas opiniões aqui e ali, seria interessante falar, seria interessante escrever, mas aí aparece outro jogo, aparece Celeste, que virava e mexia, entrava na promoção de R$20, dava pra comprar, dava pra jogar, e aí, no nada então promoção, eu falei, vou comprar, é isso, vou fazer review disso, vou comprar, vou jogar e vou escrever. Comprei, inclusive foi o primeiro jogo na vida que eu comprei já com eita, calma, foi o primeiro jogo que eu joguei, comprei, tudo já com o pensamento de fazer uma análise. Foi definitivamente uma experiência, foi engraçado. Então eu comecei o jogo, adorei, amei, né? Vocês podem ver pelo vídeo, por mais que o edifício seja um personagem, ainda tem, né, um pouco da minha opinião lá. Eu joguei, adorei. E depois que eu finalizei, eu parti pra review. Sério, eu terminei, acho que uma sexta de noite, abri o Google Docs. Abri o Google Docs e fui direto pra começar a escrever a análise e fui, tá ligado? Fui que eu tava doido pra comentar sobre o jogo. Celeste é um jogo que, na minha opinião, ele é muito... analisável, eu não sei explicar isso, mas Celeste é um jogo que você termina ele e você quer muito falar pros outros o que você pensou dele, o que você achou. Não é à toa que, tipo, o que mais tem no YouTube é review de Celeste. Tipo, tem muita, é estúpido de quanta análise que tem de Celeste. Pra mim ele é um jogo que você termina e você quer contar pra todo mundo o que você achou daquilo, do quão incrível que foi e tudo mais. Então eu tava muito animado escrevendo a análise. Eu fiquei uns meses escrevendo,
eu acho que tipo uns 4, 3 meses, porque, né, segunda análise da vida e tal, não tava com muita experiência, então foi meio complicado de passar as ideias que eu tinha pro papel. Inclusive, por mais que muitos achem, esse não foi o segundo vídeo do edifício. Teve outros vídeos que não eram reviews, eram só... Eram testes que eu tava, como eu disse, foi pro meu canal do YouTube, então eu tava testando, né? Eu fiz uma gameplay de Fall Guys, eu fiz uma gameplay de Crash, eu fiz um vídeo respondendo as perguntas. E eu fiz um vídeo de eu fazendo um mod de Fortnite Fucking. É a primeira vez que eu estou falando disso publicamente, depois de muito tempo, mas eu fiz um vídeo no Edifício sobre Fortnite Fucking. É isso, esse vídeo não tá público. Vocês que se virem pra achar alguma forma de assistir esse vídeo, que ele é assistível, mas não vou falar como. E eu acho que ninguém liga pra ele, e que bom, eu não quero que ninguém veja. Esses vídeos foram excluídos, primeiro foram listados, e depois excluí, depois privi alguns, e aí excluí tudo. Eu vi que realmente não era o que eu queria fazer no YouTube, piorou no Edifício, que eu só queria manter com as Revieds, tentar fazer uma história. Eu queria manter com a Revied. Então eu apaguei esses vídeos, excluí e parti pra fazer a Revied de Celeste. Como eu disse, demorou uns meses, uns 3, 4 meses fazendo análise, mas depois estava pronto. Beleza. Esse vídeo... Eita, calma que eu... Calma aí. Esse vídeo ele teve convidados, né? Eu chamei o Gasta e o Sinker, porque eu queria fazer uma animaçãozinha, sabe? Tipo, haha, olha só, youtubers se encontrando e tal. E aí eu decidi chamar o Gasta, né? Porque é um cara que faz análises há um tempo aí no YouTube, acho que uns 3 anos. Eu, pessoalmente, acompanhei ele há uns 2 anos, mas eu acho que ele tá há muito tempo mais no YouTube. Não tão tempo, acho que a análise em si uns 3 anos, mas no geral no YouTube acho que ele já tá uns 6 anos, eu acho. Uns 6 anos. Ele tem um vídeo do BRKC do lá, bem cringe, então acho que já faz uns 6 anos que ele tá no YouTube. Enfim, chamei o Sinker, o Gasta, falei tipo, nossa, até esqueci. Quando eu chamei eles, a Revied não era nem de Celeste ainda, era de Fortnite. Eu só falei tipo, vocês querem participar? Eles falaram sim. Aí eu falei, beleza. Aí eu sumi por 3 meses. E depois apareci falando, tipo, mudou tudo, meio que agora vai ser Fortnite, meio que agora vai ser Celeste, você vai ter que fazer um texto falando sua opinião sobre vidas e aí gravar e também gravar esse texto que eu fiz. E eles falaram, tá bom. Falaram, tá bom, e gravaram e mandaram, e eu tava com os áudios dele. Com os áudios dele já, eu comecei a partir não pra fazer a gravação, mas sim a thumbnail. Eu faço a thumbnail primeiro, antes de gravar. Eu não sei porque isso acontece, mas eu faço a thumbnail. Às vezes até antes do roteiro, mas enfim. Pra thumbnail eu tava com a ideia de fazer o edifício no style de Celeste, mas eu não tinha certeza se eu fazia ou literalmente no estilo do jogo, né, uma pixel art, ou se eu fazia na ilustração. Não fazia ideia de qual que... Não fazia ideia de qual opção escolher, mas meu bolso acabou falando mais alto. Eu pensei, nossa, eu conheço um artista que faz pixel art até que num valor muito bom, então eu posso pegar com ele e é isso aí, vou economizar o dinheiro. Eu não lembro o nome dele agora, me desculpa, né, mas é muita gente, tá, eu não consigo, mas eu acho... Não, eu não vou nem arriscar falar o nome dele, porque eu não quero falar o nome dele errado, e aí dá ruim. Eu vou mostrar aí o arroba na tela, eu vou atrás do perfil do Twitter dele, vou mostrar, foi esse cara aí. E eu pedi, preciso de um sprite do Ed, do meu personagem, o Edifício, no art style de Celeste. Você acha que consegue? Ele falou, pô, claro. Foi lá na hora, cara, ele fez, tipo, super rápido. Ele fez, tipo, em 3 minutos, tá ligado? Eu lembro que eu mesmo tentei fazer pixel art, eu fiquei, tipo, semanas, eu não consegui. O cara foi lá, pegou, fez 5 minutos, me mandou e eu já paguei e eu já tava com a arte. Achei maravilhoso isso.
E eu já fiz logo a thumbnail. De novo, não vou ter ela aí porque o meu celular quebrou. Mas eu fiz a thumbnail, ficou bonitinho e tal. Mandei pros amigos. Eles falaram que não tava muito bom. Falaram que, mas e o Ed, difícil? Ele tá sem rosto? Vai ficar sem rosto no thumb? Eu falei, não, mas é o artstyle de Celeste e tal. Eles, mas não, tá. Depois de pensar bastante, eu vi que não combinava. A arte tava linda, mas não combinava com o thumbnail. E aí, eu decidi que eu ia comissionar outra pessoa pra fazer outra arte. Só que dessa vez o art style de Celeste, mas a ilustração mesmo. E ferrou, né? Porque e agora o que eu ia fazer com aquele sprite de Celeste? E aí eu lembrei de uma ideia que eu tive. Eu queria que a análise, que a review fosse de Shovel Knight no início, justamente porque como era pixel art, né, a art style do jogo era pixel art, eu poderia tentar, né, eu não era tão bom em animação, né, quer dizer, eu não era tão bom em pixel art, mas eu poderia tentar fazer uma introdução ali na mesma vibe na da review de Little Big Planet, só que com uma animação pixel art, né, do edifício ali no art style de Shovel Knight entrando, a musiquinha tocando e o título caindo. Igualzinho na review de Little Big Planet, só que com os elementos de Shovel Knight. Inclusive eu até cheguei a fazer uns testes, infelizmente eu também não tenho isso. Acho que esse aqui eu tenho, acho que uma amiga tem salvo, eu vou dar uma olhada. Mas eu fiz os testes, não ficou bom, lógico, óbvio, né? Não era nada experiente com pixel art, mas eu tentei, não ficou bom e vida que segue. Mas agora que eu tinha esse sprite, eu falei, eu posso fazer isso, só que, né, em vez de fazer uma animação, só usar esse sprite ali, pegar essa cena aqui que tá a Madeline, taca lá, tá aqui, ficou legal. Pra ficar mais estável, eu decidi pegar também a caixa de texto e escrever lá, tipo, na mesma hora que seja lá o que eu ia falar na hora. Peguei o desenho do Breck, esse desenho que ele fez, dispensa comentários, coloquei ali, né, pra ficar meio engraçadinho, e tava lá, show de bola. Voltando pra thumbnail, eu precisava achar um artista, não fazia ideia de como eu fazer isso, porque como que eu ia achar um artista que sabia especificamente fazer o art style de Celeste, tá ligado? Como que eu chego a isso? Até que eu lembrei de um amigo meu, o Jonas. Ele tem Twitter, eu apoiei o Twitter dele, não tem tantos seguidores, né? Eu ajudava o parça. Eu já conheço ele faz um bom tempo, na época eu também já tinha conhecido ele um tempo, ele tinha me ajudado em uns projetos. Eu falei, cara, você acha que consegue? Você acha que eu consigo replicar o art style de Celeste? Eu sei que, né, um art style meio dificilzinho de desenhar, mas você acha que consegue? Ele falou, eu posso tentar. Eu falei, então vamos. Você acha que você consegue? Bora tentar. Aí eu mandei os rabiscos, não sei se eu mandei os rabiscos de pose, mas eu mandei umas ideias pra ele, mandei umas referências. Aí ele foi fazendo. Saiu essa coisa maravilhosa. Eu amo demais esse thumbnail até hoje. Ficou idêntico ao art style de Celeste. Ficou muito bom. Ficou perfeito. Eu amo o Jonas. Sigam ele, tá aí o arroba. Sigam o menino, ele é muito talentoso. E eu adorei. E com a thumbnail pronta, eu parti pra gravação. Comecei a gravar. E nossa, tava tudo bem, né? Fiz tudo ótimo, fiz a thumbnail, tava ótimo. Comecei com o Jonas. O nome dele também é Jota, por isso que eu falei Jota, mas eu comecei a ler com o Jonas, agora eu tava gravando, terminei a gravação, nossa, show de bola. Aí comecei a editar, fiz a introdução e tal. Meu celular quebrou. No meio da produção da Review de Celeste. Eu fiquei sem chão, cara. Eu não sabia o que fazer, porque eu tava super no hype, tá ligado? Fazendo e quebrou na minha frente, no meio do bagulho. Eu não fazia ideia do que eu fazia. Eu não sei. A princípio eu só falei, vou esperar consertar o telefone. Passou um mês, passou 2, e eu vi que não ia adiantar. Eu não ia consertar aquele telefone tão cedo, que eu tinha que terminar aquela review logo, porque eu não ia descansar, não ia conseguir dormir em paz, sabendo que eu
parei no vídeo no meio e que ele não, tá ligado? Não tava conseguindo, cabecinha não tava funcionando, não tava legal com isso. E aí eu falei, pô, não posso consertar o celular, mas será que tem outra saída? E aí que eu tive a brilhante ideia, eu não lembro onde que eu vi, não sei se alguém me falou, acho que foi o Breck, inclusive, que falou pra mim. Eu acho que foi ele. Que dava pra comprar um adaptador pro meu celular e usar ele com mouse. Aí eu poderia editar e ia poder também digitar com mouse. Ia ser horrível? Ia, mas dava. Aí eu falei, pô, é a única opção que eu tenho. Aí eu fui atrás do adaptador na minha cidade, comprei e funcionou. Realmente funcionou, tava conseguindo usar o celular de boa, só que com mouse super desconfortável, toda torta, toda horrível, mas tava indo, tá ligado? Tava indo. Eu comecei a editar o vídeo de novo, com mouse. Foi bem merda, foi bem sofrido, foi uma bosta, principalmente porque não dava pra dar zoom, tá? Não dava pra dar zoom. Não dava pra dar zoom. E tipo, dar zoom é uma das coisas mais importantes numa edição, né? Você tem que usar os frames lá, usar pra, né, dar uma variedade. E não dava pra dar zoom. Mas eu tive que conviver com isso, né? Eu fui dando um jeito lá, eu ia no editor, editava a imagem, aumentava ela no editor ou abaixava, depois tacava lá, eu fui dando meus corres. Só tinha uma coisa que eu tava pra dar os corres: a animação. Eu não sou bom desenhando no mouse, piorou desenhando no mouse e no celular, né? Não ia dar bom, porque o meu plano era fazer animação pelo o Philippa Cape, né? Eu já tinha usado ele um pouco, meu plano era fazer isso. E com o mouse não dava pra fazer isso, né? O que eu ia fazer com essa animação? O que eu ia fazer? Aí eu tive ideia, pô, o Breck desenha, né? Ele tinha feito umas animações na época também. Eu falei, pô, se eu pedir, talvez ele faça, né? Aí eu não queria, mas a Riot estava ali na metade do caminho. Eu fui pro Breck, falei, Breck. Eu expliquei toda a situação, falei que tava uma merda, que o vídeo já tava ali no forno, fazia tempo que eu tava enlouquecendo. E implorei, falei, ó, eu te pago com um valor simbólico, só simbólico, mas ainda continua sendo um favorzão. Falei, Breck, você quer animar essas cenas pra mim, por favor? Por favor, cara, eu te imploro. Eu até falei, tipo, não precisa nem pintar. Você só faz uns rabiscos, você coloca um papel lá de fundo, né? Finge que o rabisco é um style e pronto, tá ótimo. É só pra não passar batido mesmo. Só faz uns rabiscos a 5, quer dizer, a 0,2 frames por segundo, tá ótimo, cara. É só pra não passar batido. Aí ele falou, beleza, pode ser. Foi literalmente isso, ele topou. Eu falei, yes, tal. Fui com tudo, comecei a editar e tal. Aí ele veio perguntar pra mim, depois de umas semanas que ele tava trabalhando, ele falou, só uma pergunta, você quer que o fundo seja mesmo de papel ou você quer que seja de tijolo? Aí eu falei, pô, como eu tava em mente ainda que ele não ia pintar, não ia nada, isso são rabiscos, eu falei, pô, faz um papel pra fingir que é style, né, já que vocês são rabiscos. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho, né, só pra fingir que o rabisco é proposital, né, pra não... que talvez com o fundo de tijolo não fique tão legal. Ele falou, beleza, tal, ele continuou trabalhando na animação, eu continuei trabalhando na edição, e aí ele mostrou a primeira prévia da animação, né, da animação em ação, e tava linda, tava maravilhosa. Eu falei, Breck, que é isso, cara? Não era pra pintar, não era, não, mas já era, ele já tinha começado, ele falou que ele queria fazer, eu falei, beleza, cara, beleza, ele foi fazendo. Eu fui terminando e depois de 2 meses de eu editando, 2 meses dele animando, de eu editando todo santo dia, o vídeo tava pronto. Tá aqui no YouTube e já era, tava lá, prontinho, o pessoal amou, tudo mais, tava legal, diversão, felicidade, yes, nossa, adoro criar conteúdo, adoro, uau. Depois eu reassisti depois de um mês e eu já não tava gostando do vídeo. Tipo,
Eu não odeio esse vídeo, eu gosto muito dele. Eu adorei a animação do que o Brack fez. Eu ainda gosto de algumas piadas dele, eu gosto do flow dele. O que eu não gosto desse vídeo é a porcaria do resumo foda. Eu cometi o mesmo erro na review de Little Big Planet de novo. Eu fiquei 10 minutos do vídeo falando sobre a história. Não precisava, cara. Não precisava eu estar falando da história. Foram 10 minutos de desnecessário. Não tinha necessidade. Tanto que eu acho que se eu cortasse o modo história, o vídeo ainda ficaria super assistível. Não tinha necessidade nenhuma de ficar 10 minutos falando sobre a história do jogo. Se eu já dou um breve resumo dela depois que eu começo a falar sobre o jogo em si, não tinha necessidade. Não tinha, isso me chateia um pouco, mas é a vida. Tanto faz, a gente aprende com os erros, né? Eu nunca ia saber que não faz sentido ficar 10 minutos falando sobre a história de um jogo se primeiro não ficasse 10 minutos falando sobre a história de um jogo. A gente aprende com os erros. Enfim, é isso, acho que não tem muito o que falar. Já falei sobre o thumbnail e tudo. Sobre a animação em si, o Brack fez num editor de vídeo. Sim, ele fez a animação no editor de vídeo. Eu acho que ele desenhava pelo Paint Tool C e depois passava pro editor de vídeo. Não tenho muitas coisas sobre animação. Eu só tenho esse frame aí da animação ocorrendo no editor de vídeo. Esse rabisco do Gasta e esse rabisco do Edifício. Que, como vocês podem ver, o rabisco do Brack é bem próximo do desenho final. Eu não sei porque isso acontece, mas ele é assim. E esse esboço do Brack não, tô até confundindo as coisas. Do Edifício espancando o Gasta. Olha que maravilha. E coisa linda. E também isso aqui. Não sei porque isso existe. Questionem o Brack por isso existir. Então, essa foi a primeira vez que teve uma historinha na Revied. Pela minha fala, vocês podem notar que no próximo vídeo vai ter também. E mais ainda, e dessa vez animado por mim. Então, esperem coisas legais, coisas boas, porque vai ser legal. E é isso, acho que era isso que eu tinha pra falar desses dois vídeos. Eu tô muito animado com as próximas Reviews. Eu acho que as coisas vão complicar um pouquinho pra mim agora que eu tô entrando na vida adulta e tal, tendo que, né? Você sabe como é, 18 anos, blá blá blá. Mas eu acho que em breve, 2 Reviews por ano, com muito esforço, vai virar uma realidade. Eu tenho fé. Eu sou otimista até demais, eu acho. Mas é isso. Eu fiz esse vídeo sem roteiro mesmo. Eu acho que ele ficou meio merda até. Mas é a vida, tanto faz. Espero que tenha sido servido de alguma coisa pra vocês, que, né, inspirem vocês a fazer seus próprios vídeos, suas próprias loucuras, doideiras. É isso. Eu acho que eu não tenho um bordão final pra esse canal, então eu vou criar agora. Tchau. É isso, esse é o bordão final. Tchau. 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 Tchau.